Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Eu imagino que hoje, ou talvez nos últimos dias, você já tenha utilizado a inteligência artificial. ChatGPT, Gemini, próprio Grok do X, certeza que você já fez alguma pergunta, já fez alguma consulta, já fez até alguma graça com a inteligência artificial. Mas eu duvido que talvez você esteja olhando para a inteligência artificial sob o aspecto financeiro, para te ajudar a ganhar dinheiro, para te ajudar a melhorar suas finanças, para te ajudar a organizar o seu orçamento. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje com o Gustavo Almeida, fundador da Insights, sobre esse tema, inteligência artificial aplicada aqui no seu orçamento, nas suas finanças pessoais. Guga, bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro, um prazer recebê-lo na nossa bancada, uma satisfação bastante grande. O prazer é meu, né, estar aqui de novo na casa da BMC, onde tive a oportunidade no início da história da BMC acompanhar, estar presente aqui com você em alguns programas. Então vai ser um prazer compartilhar com o nosso público tudo que eu puder compartilhar de conhecimento do que eu tenho utilizado, né, e como tenho utilizado a inteligência artificial. Eu que sou um cara que no primeiro movimento, né, fui um pouco cético, porque comecei a usar a IA assim, se a gente for olhar para o início do ano passado, né, finalzinho do ano retrasado, ainda era uma estrutura que não funcionava muito bem. Uhum. Então, quando tu é muito especialista sobre um assunto e tu começa a olhar, né, a ferramenta logo no início da sua jornada, é natural que ela não funcione de uma maneira muito bem estruturada, uhum. Mas eu confesso que eu me surpreendia com a velocidade com que se melhorou. E quando comecei esse ano de 2025 a retornar e a utilizar ela e fazer as mesmas perguntas e tratar dos mesmos assuntos que eu tratava no início do ano passado, a transformação foi tão gritante. Como eu tenho uma empresa de tecnologia e fico vendo sempre, uhum, né, em vídeo, vamos assim dizer, né, a evolução das coisas, eu me surpreendi bastante e te digo, iniciou-se com força agora o terceiro ciclo do nosso mercado financeiro e a IA vai ser um participante fundamental nesse ciclo. Boa, Guga. Antes da gente entrar especificamente na sua história, na fundação da Insights e também nesse tema do planejamento financeiro com inteligência artificial e esse salto exponencial que a IA pode dar no nosso bolso, inclusive, eu tenho um recado para dar aqui para os nossos telespectadores. Você sabia que a sua empresa pode ter dinheiro parado na Receita Federal e você nem imagina? Pois é. Em até 48 horas, a Marins Consultoria descobre se a sua empresa tem valores a recuperar de impostos pagos nos últimos 5 anos. E sabe o que é melhor? Tudo isso de uma forma 100% legal, sem processo judicial e também sem briga com a Receita Federal. É o seu dinheiro voltando para o caixa da empresa, com segurança, também com transparência e, claro, com a experiência de quem tem mais de 55 anos de história. O Dr. Eliezer Marins, que é especialista em direito tributário, explica que uma pesquisa mostrou que 95% dos empresários acabam pagando mais impostos do que deveriam. E claro, a Marins Consultoria ajuda você a recuperar esses valores para investir no seu negócio. Mas presta atenção, no dia 1º de janeiro de 2026, entram as mudanças da reforma tributária, que podem tirar esse dinheiro de você, empresário. O momento, então, de recuperar o que é seu é justamente agora. Entre em contato com a Marins Consultoria e descubra se a sua empresa tem valores a recuperar. Marins Consultoria. São 55 anos ajudando empresas a pagar o justo e crescer com segurança. Boa. Ô Guga, rapidinho para o pessoal que está vendo, né? Você falou, você tem visto a passos largos a evolução, você já é de mercado, já tem uma história aí no mercado financeiro e agora com uma empresa de tecnologia. Para o pessoal entender um pouco dessa trajetória, para o pessoal conhecer um pouco do Guga Almeida, como que foi essa trajetória rapidamente, só para o pessoal te conhecer? Legal. Eu começo no mercado financeiro em 2002, né, no iniciozinho da XP Investimentos. Uhum.
Então, participei desse primeiro ciclo. Eu gosto de dividir em 3 ciclos, né, o nosso desenvolvimento do nosso mercado aqui. Então, lá atrás, no iníciozinho da XP, não existia esse ecossistema de assessoria de investimentos, né, que no primeiro ciclo, ela educava o brasileiro a investir em bolsa de valores com um ângulo muito específico. Tá? Então, tinha todo um processo de educação e existia todo um processo de marginalização, né, desse processo que a XP estava desenvolvendo. Então, o assessor de investimento ele era visto como uma figura não grata por parte de todas aquelas pessoas que formavam o nosso mercado. Existiam muito mais ineficiências na distribuição dos produtos e serviços financeiros do que existem hoje. Tá? Então, o assessor ele vem para tirar muito da assimetria, que dava margem para as instituições financeiras a cobrarem, né, taxas por serviços absurdos. A gente viu, né, esse processo de dissolver as taxas, né, de hoje não descobrar por muitas coisas que se cobravam lá atrás, né, ou reduzir muito essas taxas. Então, eu vi esse primeiro ciclo lá atrás, participei desse mercado ativamente, pensando, repensando, sofrendo, recebendo feedbacks positivos, negativos, enfim. Vi essa indústria se desenvolver. Tivemos um segundo ciclo onde a assessoria, né, começa a ser vista como um canal, como um veículo por outras instituições financeiras, não ficando só restrito para a XP, e aí a gente começa a ver outras plataformas surgindo, de plataformas de fundos, renda fixa, melhoria das plataformas de consórcio, previdência, enfim, todo esse ecossistema. E agora a gente está no terceiro ciclo, onde eu vejo que vai ser muito, assim, tudo que se desenvolveu de plataformas olhando para produto, a gente começa a ver elas se desenvolvendo olhando para serviço. E aí vai ter uma transformação mesmo, né? Eu acho que pela primeira vez a pessoa física que minimamente interagir e que, assim, tiver interesse em resolver seus problemas financeiros, vai conseguir ter a informação mais rápida, disponível e acessível para saber no que deve investir, como tem que se comportar em relação às suas dívidas, como tem que se comportar em relação às suas despesas, né? Eu acho que pela primeira vez a gente chega nesse ponto e assim, ainda não está tudo interconectado, tá? Mas eu noto que as ferramentas estão prontas. Agora é muito mais de conseguir conectar e conseguir educar de maneira correta a pessoa física a utilizar essas ferramentas e os produtos financeiros disponíveis para conseguir, de fato, né, montar a sua carteira, repensar suas dívidas, né, repensar sua receita, né, como é que está o seu trabalho, enfim, todos os pontos que, assim, fazem parte, né, da sua vida financeira. Ô Guga, e você falou, né, olhando de um ano para cá, o crescimento da inteligência artificial tem sido exponencial, né? E você falou, agora precisa se utilizar, né, essa ferramenta, precisa dar um pouco mais de foco nessa ferramenta para ajudar nessa estruturação. Quem está assistindo a gente e de repente ainda não pegou esse insight aí de, poxa, vou utilizar para um benefício próprio, né? Tá fazendo pesquisa, tá escrevendo texto, tá fazendo imagenzinha engraçada, tá utilizando de uma forma trivial até, né? Como que a gente insere essa conversa, esse discurso no planejamento financeiro? Você falou, tem dívida, quem vai ver receita e despesa. Na prática, no pontapé inicial, o que a gente pode colocar de estrutura assim para quem está assistindo a gente já começar a mudar um pouco essa chavinha e adotar a utilização da inteligência artificial para melhorar a vida financeira? 2 pontos, né? Primeiro, como as pessoas estão utilizando. Eu acho que a gente é muito impactado pelaquela parte do entretenimento, né? Como as pessoas enxergam o entretenimento também, porque vai de cada um, vai da consciência de cada um, né? Como é que ela quer interagir com a ferramenta em si. O ponto é que a inteligência artificial é uma ferramenta que ela potencializa, né, aquilo que tu está colocando foco. Então, você pode utilizar ela como uma ferramenta que te potencializa para resolver um determinado problema, né? E aí, obviamente, quanto mais bem tu contextualizar sobre o problema, melhor é a estrutura de resposta que você vai conseguir ter, né? Quando a gente traz para o ecossistema do mercado financeiro, a inteligência artificial ela não consegue ter as informações que só você tem, né? E que está, de certa forma, hoje pulverizada.
Então, pô, eu quero ver as minhas despesas. Se tu pegar teu extrato bancário, vai ter ali né, o que você teve de saídas. Você pega o seu cartão de crédito, você consegue tirar um pouco mais de informações. Se você guardar todos os seus cupons fiscais de todas as compras que você fez e colocar na inteligência artificial, mais detalhado vão ser os dados sobre a questão dos seus gastos. Então, depende muito de como você vai alimentar ela com informações específicas a seu respeito. Esses serão os contextos. Tá? Quanto mais bem você alimentar ela, quanto mais objetivo for a sua pergunta, por exemplo, olha, não sei nada sobre planejamento financeiro. Você poderia ser, né, ou a partir de agora você vai ser, melhor, né, não é poderia, você vai ser meu planejador financeiro e começar a trazer essas informações e ajudar ela a estruturar, cara, você vai se surpreender, né, com a jornada que ela vai construir para você. E quanto mais você trouxer informações que você daqui a pouco tem dificuldade de passar para um consultor, para um assessor, para um gerente de banco, né? Daqui a pouco você não se sente confortável em passar dados, né, informações sensíveis. Mas ali dentro você pode, né? Dentro daquele seu mundo ali, seu contexto ali, você pode ir evoluindo e perguntando cada vez mais. Se você pedir para ela fazer uma jornada de planejamento financeiro para você, ela vai fazer. E vai fazer num nível assim, super detalhado. Quanto mais dados você trouxer, mais detalhado vai ser. Então, poxa, se você tem imóvel, se você não tem imóvel, se você tem dívida, se você não tem dívida, tá? Se quer utilizar uma filosofia específica, né, uma metodologia específica sobre planejamento financeiro ou outra metodologia, porque existem várias metodologias. Né? Então, essa potencialização que se tem, né, de sintetizar dados dentro de um contexto, cara, vai poder fazer com que qualquer um, né, consiga filtrar cada vez melhor, né, e ter respostas muito mais customizáveis para a sua vida, para a sua necessidade. Por isso está todo mundo com medo, Felipe. Todo profissional que tem uma capacidade técnica, né, tem conhecimento técnico muito forte e utiliza a inteligência artificial e olha para ela como um concorrente, ele se assusta. Ele se assusta. Tá? Só que tem que entender o seguinte, as pessoas elas ainda não possuem, né, em larga escala o conhecimento técnico. Então, mesmo que elas tenham uma resposta da IA, né, elas ainda vão ter dúvida, vão querer conversar com alguém para validar. Na verdade, mais pessoas vão querer conversar com alguém para validar, né, um especialista sobre o assunto. Porque ela vai sair dali com algumas incertezas de será que isso está certo? Né? Mas a gente vai ter aqui um movimento, né, que assim, vai ser muito fácil para as pessoas elas minimamente fazerem uma pergunta e já ter uma resposta, né, de vamos assim dizer, especialista. É interessante porque quando a gente fala de educação financeira, planejamento financeiro, todo mundo pensa em planilha um pouco mais complexa, vou ter que anotar tudo, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, é difícil, é chato, é trabalhoso, né? E aí quando a gente pensa, né, que a gente pode pegar essas informações, abastecer uma inteligência artificial e ela trazer um diagnóstico ou alguma sugestão, né? Você acaba eliminando esse primeiro passo, talvez, da complexidade, acaba simplificando esse fato. Isso pode ser também uma quebra de barreira para quem não conhece nada de finança e vê nessa complexidade ou nessa suposta complexidade um entrave ali até para começar a olhar o seu dinheiro de uma outra forma? Sim. O modelo de planilha já é muito melhor do que o modelo de ter que fazer a conta na calculadora. Né? Isso é. Só que, para preencher a planilha tem que ter alguém que preenchendo a planilha. Né? Ou minimamente tu sentado com alguém conversando. Só que agora, imagina se eu fosse teu planejador financeiro e tu não quisesse se envolver com nada. O que no mínimo tu teria que fazer? Trazer todas as tuas contas, né, todo o teu histórico financeiro e me jogar no colo e falar, Gustavo, te vira. Certo? E aí eu teria que pegar tudo aquilo, precisaria de tempo para analisar, tempo para organizar, tempo para preencher uma planilha e depois eu viria com uma resposta para você, né? E com algumas perguntas também para você, para poder evoluir. Hoje, tu pode fazer esse mesmo processo, só que ao invés de jogar no meu colo, entendeu? Minimamente, você pega aquilo ali tudo, coloca num chat e fala, olha, faça o meu planejamento financeiro.
Se estiver faltando alguma informação, por favor, me pergunte. E vai vir tudo muito mais organizado, tudo muito mais mastigado. Então, Felipe, mudou. A velocidade da resposta, ela acaba que é quase que instantânea. É quase que instantânea. Então, tu está muito mais próximo de resolver problemas que acabam que surgem por desconhecimento ou por falta de acesso, né? Você está muito mais próximo de resolver. Só que tem um outro ponto. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Então a pessoa pode estar fora de um grande centro, basta ter acesso à internet e um dispositivo com, né, a ferramenta de inteligência artificial instalada, que ele tem a mesma ferramenta com o mesmo poder de desenvolver, né, a nova informação ali, cara, como qualquer pessoa que está ali sentada dentro da Faria Lima tem. Então isso muda muito, isso descentraliza muita coisa, isso empodera muita gente em todos os lugares. Então nós vamos ter aí um novo mundo. Tá? Só que assim, os problemas dos lugares mais no interior, os problemas nos lugares mais distantes de um determinado local, que hoje a gente possa considerar como mais abundante, cara, de acesso à informação e tudo mais, começa a não ter mais. Então as coisas vão se desenvolver, né, e vão resolver os problemas que acontecem no local. Então não precisa que alguém venha de um outro lugar com um grande cartão, com um grande escritório, com uma grande narrativa, com uma grande ideia. Isso tende a mudar. Não vai acabar, obviamente, mas tende a mudar. Tá? Então o dinheiro vai se reorganizar com o passar do tempo nesse terceiro ciclo, porque termina um ponto que, ao meu ver, é um ponto que faz com que se tenha uma concentração equivocada, que é a assimetria de informação. Hoje tu não precisa mais ter a assimetria de informação. Basta as pessoas saberem fazer minimamente perguntas. Esse é o ponto interessante, né? Fazer as perguntas, né? Porque você falou, poxa, até quem não lida com finanças, quem não é do ramo das finanças, coloca as informações lá, faz uma pergunta minimamente estruturada, já vai ter ali uma série de informações. Você citou põe num chat. Primeiramente, talvez o chat GPT seja a melhor ferramenta atualmente para fazer esse tipo de questionamento, de estruturação. E a segunda questão é justamente essa troca, né? Eu abasteço com alguma informação e ele e pergunto se está faltando alguma coisa e ele me responde. Seria mesmo o chat a melhor ferramenta atual para ter essa troca, para até expandir a sua consciência de perguntas, de saber ponto cego, de saber o que está faltando ali para um planejamento um pouco mais estruturado? Para o meu perfil, para o meu modelo, tá, de agir, de pensar, é a ferramenta que eu mais gosto. Tá? Até porque ali é muito bem claro, né? Pô, eu pago pelo serviço dela e ela trabalha para mim. Entende? Então eu não estou pagando com os meus dados. Quando eu vou para um Google, ele tem os dados. Né? E aí começa... Eu não sei como é que está organizado os dados lá, não sei o quanto ele entende de verdade. Então começa uma confusão. Eu fico assim meio que criando algumas projeções e imaginando, não tem nada concreto. Né? Com o ChatGPT eu consigo trazer, construir ferramentas com ele. Né? Eu gosto muito de pensar em como eu posso ajudar a pessoa comum, né, o varejo, a utilizar melhor a ferramenta. Pô, será que eu não posso facilitar, ao invés da pessoa ter que buscar o extrato dela, exportar do aplicativo dela o extrato e colocar no ChatGPT? Imagina, algo super simples de se fazer, mas que no mundo de hoje, que tu mal aperta botões agora para poder ter alguma experiência diferente, né? Até isso se tornou um processo que parece que longo e demorado, meio maluco isso, tá? Mas... né? Então tenta facilitar, criar algumas conexões para poder trazer até mesmo os prompts já pré-prontos para resolver problemas específicos para as pessoas. Então assim, eu gosto mais do ChatGPT. Tá? E eu tenho uma interação com... É bem interessante, porque minimamente você pega ali teu extrato de cartão bancário, né? do cartão de crédito. Pega minimamente ali o seu extrato do cartão de crédito ou dos seus cartões e joga sem falar nada. Você vai ver que ele já vai organizar. Ele já vai te fazer uma leitura. E vai te estimular com perguntas para avançar. Então, mesmo que você não entenda nada sobre o dinheiro, nada sobre
a organização do seu planejamento financeiro, você fala assim, poxa, eu não entendo nada de dinheiro, me ajuda, mesmo que tu não fale sobre o quê. Você coloca assim, essa é minha fatura de cartão de crédito. Não precisa nem colocar essa é minha fatura de cartão de crédito, ele já vai entender, vai ler teu nome e vai falar, ok, Felipe. É um crédito ali. Né? Ele já vai entender a sua fatura. Então ficou muito simples. Lembra que eu falei do início do ano passado para agora? Sim. O que me surpreende é exatamente essa velocidade que ele contextualiza a situação, interpreta a situação e já começa a interagir e já te faz perguntas, porque no final de toda a interação já vem uma pergunta, já dentro do contexto da interação que você teve anteriormente. Então ficou muito fácil para todo mundo interagir. E esse excesso de facilidade é que assusta os especialistas. Mesma coisa a turma da área da saúde. Né? A quantidade de pessoas que eu escuto que fez algum exame e antes de para consulta, ele coloca ali, ou aquele tradicional, né? A consulta está lá sentado esperando para ser atendida, a consulta está marcada para as 9 da manhã, é 10 horas e ainda não foi atendido, que é comum de acontecer. A pessoa se cansa, bota ali no chat GPT. Então, o próprio sistema, a própria ineficiência dos processos que nós seres humanos criamos e que estão, de certa forma, ineficientes, também estimulam que as pessoas vão buscar, né, ajuda, auxílio ou informações. Tá? E aí a gente entra numa seara de que, de fato, todos os especialistas estão preocupados, mas quando a gente olha para a evolução, né, e para os estudos que está tendo sobre o uso da IA em várias áreas, né, a gente percebe que é um movimento sem volta e está cada vez mais preciso, muito mais preciso, e tem uma velocidade de resposta que o ser humano não consegue entregar. Ô Guga, falando de preocupação, você falou ali, o ChatGPT, eu já coloco os dados, eu pago e tudo mais, talvez o Google, o Gemini ali não utilize meus dados de alguma forma. Essa é uma preocupação que muita gente tem. Pô, dados sensíveis, financeiros, sendo colocados numa inteligência artificial e não se sabe, talvez, como que vai ser utilizado pela operadora ali, né? Pela empresa da inteligência artificial. Isso te traz alguma preocupação, até exposição de dados sensíveis, de repente uma fatura de cartão, de repente um patrimônio, um imposto de renda, isso traz uma preocupação adicional ou você imagina que você está seguro nesse ambiente de expor, de repente, algum dado para essa empresa? Enfim, cibersegurança é sempre bom também a gente tocar no tema, né? Assim, Felipe, tem que fazer vários exercícios mentais, né? Mas a preocupação toda preocupação é uma preocupação individual, né? Porque provavelmente a tua preocupação é diferente da minha preocupação, né? Se eu te fizesse essa pergunta, qual seria a tua resposta? Se você coloca os seus dados ali, qual é o seu receio? Que a empresa vai fazer o quê com esses dados? Vai invadir tua conta bancária, vai fazer uma transferência de todo o teu recurso para alguém? Não necessariamente, mas de repente vazamento, né? Vazamento acho que é a preocupação maior. Tá, mas vazamento do quê? Vão falar o quê do quê? Tá, mas qual dado? Entende? Muitas vezes a gente acha... É que nem eu tenho, por exemplo, eu tenho receio de nadar em qualquer água que eu não consiga enxergar meus pés, né? Porque eu acho que vai vir, mas que bicho? Entendeu? Aí me pergunta a mesma coisa, mas que bicho que vai vir, né? Que bicho que tem aqui? O que vai acontecer, entendeu? Então, tem muitas coisas que são da nossa imaginação. Porque, querendo ou não, Felipe, essa do cruzamento de dados, enfim, né? O uso da informação para criar afinal, é para criar um serviço mais bem estruturado para você. Quanto mais eu vejo as empresas conseguirem entender do seu comportamento, mais fácil fica te oferecer um serviço que esteja mais alinhado. O que a gente precisa desenvolver na mesma velocidade? Que eu acho que a gente, seres humanos, estamos muito atrasados. Entender de verdade aquilo que a gente precisa. Entendeu? Porque fora a oferta está cada vez mais bem estruturada. Por quê? Porque toda a indústria de tudo ela é feita para te fazer uma oferta e te fazer uma venda. Certo? No momento que tu começa a estar mais consciente de si, do que tu precisa de verdade, porque agora tem aquele movimento, né, de sair de capitais, precisar de menos coisas, usar menos redes sociais. O que são esses movimentos? São movimentos para dizer o seguinte: para de olhar um pouco para fora e começa a olhar para dentro.
Porque o para fora está cada vez mais bem estruturado. Eles têm as informações do que te chama a atenção, do que tu gosta. Hoje no Instagram não é assim? Tu procura alguma coisa no Google, aparece um monte de campanha no teu Instagram? O algoritmo é bruto. Tá, o que é o algoritmo? Está usando informações suas. Então, assim, eu acho que muito do que a gente faz cria uma atmosfera preocupante na prática, né? Acho que o que me preocupa é vazar o dado, a pessoa acessar e conseguir comprar com o meu cartão. A pessoa conseguir acessar na minha conta bancária e transferir recurso, né? Fazer alguma maldade, entendeu? Mas se não tem alguma maldade, ter acesso às suas preferências, só vão aparecer serviços que estão mais customizáveis, né? Por que tu precisa. Só que tu tem que entender o que tu precisa, porque senão tu vai comprar, né, compulsivamente. Boa. Eu vejo assim, pelo menos, entende? E essa questão dos dados sensíveis estão muito conectadas a esses temas. Porque hoje, assim, existem serviços que tu contrata, que tu coloca lá o número do telefone, coloca o teu telefone, vai aparecer o teu CNPJ, aí vai aparecer teu nome, vai aparecer teu CPF, vai aparecer... As informações, elas já estão disponíveis na rede. É que muitas vezes a gente não sabe. Ô Guga, a gente vai para um rápido intervalo agora, e é até bom você falar, né? O que você quer, porque daí abre espaço para a gente conversar no próximo bloco sobre preferência, sobre comportamento e um pouco mais sobre a utilização da inteligência artificial no planejamento financeiro, mas aí estruturado, né? O que exatamente você quer e até para dar umas dicas de educação financeira para o pessoal. Eu volto daqui a pouquinho aqui no Papo de Dinheiro, continue com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje conversando sobre planejamento financeiro e inteligência artificial com o Gustavo Almeida, fundador da Insights. Ô Guga, no bloco passado a gente pincelou ali uma questão bastante importante que é o comportamento, né? Comportamento a gente sabe que é o motor de impulsividade, de compras fora do orçamento, ou até mesmo da capacidade de você não olhar o seu orçamento, não fazer um planejamento financeiro, não querer nem saber de finanças, porque sabe que tem alguma coisa errada ali que pode trazer más sensações, né? Aquelas questões mais íntimas, né? E essa é uma situação importante, né? Como que a gente pode usar também o chat, como pode usar a inteligência artificial, ou dá para usar a inteligência artificial para tratar algumas questões comportamentais relacionadas a finanças? Nesse diagnóstico, nesse prompt, você pode também incluir algo ali para ele te ajudar a tratar de algumas questões ali. O que é básico para mim? O que eu estou sonhando mais alto? Tentar nivelar um pouco essa situação. Cara, tu vinha falando agora, Felipe, começava a me aparecer várias pessoas na minha memória aqui que, de alguma maneira, já fizeram um tipo de conversa assim com a IA e tiveram respostas muito interessantes. Né? Porque faz as pessoas, de fato, perceberem um pouco sobre como que elas se comportam. Né? Porque quando a gente vai olhar assim para o nosso planejamento, obrigatoriamente a gente tem que olhar para nossas receitas, nossa capacidade de gerar receita, né? Que muitas pessoas acreditam que a solução está na receita. Se eu ganhasse mais, eu resolveria meus problemas. Né? Em alguns casos, sim. Tá? Mas muito está na nossa estrutura de necessidades, vontades e sonhos que se tangibilizam nos nossos gastos, nas nossas despesas. Tá? Então a gente entender muito bem o nosso padrão de consumo é importante. E ver aquilo que é de fato essencial, ou algo que não é essencial. Então se a gente for olhar nossas necessidades, né, nossas vontades, vamos botar assim, não nossos sonhos, mas nossos desejos. E a gente vai ver a nossa estrutura de gasto, a gente vai ver que o problema está nos nossos desejos e as nossas vontades. E os nossos medos em relação a dinheiro estão muito na questão de faltar dinheiro para as necessidades. Cara, então é muito distante. Então colocar tudo isso numa IA e pedir para que ela entre num ângulo de visão, né? Ou seja, trazer um contexto
para me ajudar a entender melhor as minhas despesas e a organizar isso para que eu possa ter uma visão diferente sobre a minha realidade financeira é muito importante. Aí depois que tu organizar a questão da visão da despesa, aí sim tu vai para as receitas. Né? Pô, vamos conversar aqui sobre as minhas receitas. E é legal, porque daqui a pouco ela vai falar, ela vai entender que a pessoa daqui a pouco entende que ela é CLT, né? Ela está numa empresa, ela não consegue avançar na carreira e aí ela não consegue aumentar a receita. Né? Ela não consegue aumentar a receita, porque ela não consegue avançar na carreira. E aí começa... Se ela se permitir conversar sobre a experiência dela em torno desse contexto, ela vai ver que vai ter vários insights ali para ela poder trabalhar receitas. Se ela for para despesas, e aí eu sugiro colocar, né, organiza as minhas despesas em necessidades, vontades e desejos. Né? As minhas despesas de necessidades basicamente são moradia, quanto você gasta, né, no contexto de moradia, ou aluguel, ou financiamento, condomínio, né? Pô, se não tem mais aluguel nem financiamento, tem condomínio, né? Tem IPTU, tem água, luz, né? Essas despesas relacionadas à moradia. Falei moradia, né? Falou. Internet, não, o próprio ChatGPT. Exatamente, é que a internet entra em comunicação. Tá, né? tá. Aí tu tem lá depois a questão de comunicação também, alimentação, tá? E transporte. Certo? Energia vale para moradia também. Essas são as contas essenciais. Essenciais. Cara, tu sobrevive com isso. Porque transporte, porque tu tem que se deslocar para poder né, ir no supermercado, tem que se deslocar para poder ir trabalhar, né, tem que se deslocar. Você precisa se deslocar. Então, essas contas aqui são extremamente essenciais. Depois tu tem outras contas que são muito importantes, que entram saúde, né? E educação. Tá? Essas outras duas contas, ao meu ver, elas já entram num ponto de vontade porque tem ali um delta, né? Tem uma possibilidade ali, desde você pode estudar numa escola pública ou você pode estudar na escola aqui em São Paulo, super, mega... mais cara de todas. A mais cara de todas. Então, assim, esse delta que tem, né? Essa variação que se tem, ela está muito relacionada à questão de vontades. Né? Saúde, mesma coisa. Né? Você pode ter um plano de saúde, pode não ter um plano de saúde, você pode ter outros né? Também um plano A, um plano B, exatamente, C, dependendo da... Então, são outras contas que como tem esse delta, entram numa outra classe, e depois entram vários outros pontos, né? Questões de lazer, luxúria, ter um segundo imóvel, né? Ter daqui a pouco quer comprar um barco, uma lancha, um jet ski, sei lá, cada um com o seu cada um. O céu é o limite. Né? O céu é o limite. Gastos. Então tem uma estrutura toda que você vai fazer, vai estruturando, vai fazendo. Tá? E é importante você olhar, porque muitas vezes, para o essencial, tá? Para os gastos de necessidade, o que a gente ganha dá e sobra. Geralmente. Né? Geralmente o que a gente ganha dá e sobra para as necessidades. Pô, mas a alimentação você, né, você pode almoçar todos os dias no restaurante, ou você pode trazer uma marmita de casa, e essa marmita pode ter contextos diferentes. Né? Então, assim, é importante a gente pensar nisso. E por que é importante a gente entender? Para que esse medo né, que geralmente está num limite do não ter dinheiro para nada, ele possa ir morrendo. E aí a gente vai ver que a gente só cria dívida, se a gente tem minimamente uma receita, que a gente só cria dívida quando a gente, nesses gastos de vontade e sonhos, né, barra desejos, que a gente quer antecipar para o valor presente. E as nossas preocupações, elas geralmente estão nessas contas. Elas não estão nas contas de necessidade. Elas estão nas contas de vontade e desejo. E aí é uma questão de comportamento. Tá? Então, trabalhar isso com o chat é bem legal. Até tem um estudo lá que diz que tem um número absurdo, um percentual absurdo, não sei exatamente, de pessoas que utilizam a IA como um terapeuta. Entendeu? Porque fica ali conversando, trocando ideia, no contexto que gosta. Conheço vários amigos que fazem isso para falar sobre geopolítica, né? Outros sobre economia, e assim por diante. Por quê? Porque tem acesso a muitas informações. E você pode dar um contexto. Olha, só me traga uma resposta se você tiver um embasamento científico, só me traga um dado se for de uma fonte confiável. Então você consegue criar esses contextos, também para ela não ficar inventando.
Sim. Porque muita gente que é especialista começa a dizer, não, mas aí inventa. Né? Tudo é uma questão de contexto. Né? Ô Guga, só para arrematar aqui e também deixar bem estruturado para o pessoal que está em casa, você falou 3 pilares importantes, né? Necessidade, vontade e os desejos / sonhos, né? Não. E só para ver se eu compreendi também essa questão. Por exemplo, necessidade eu preciso comer, mas eu posso comer baratinho, uma marmita feita em casa. Pode. Eu posso comer num restaurante mediano ali que vai custar 50, 100 reais. Eu posso comer numa estrela Michelin. O pessoal que está no interior do Rio Grande do Sul, escuta tu falando de 50, 100 reais, eles vão... É o que eu estou falando para uma realidade de São Paulo aqui. Que tem as desculpas, gente. Se eu for comer aqui na esquina, é mais ou menos isso. Esse é o problema. Mas você pode comer 10 reais feito em casa, 30 reais, 100 reais ou 1.000 reais, né? Transporte é a mesma coisa, você pode ter um carro, você pode andar de ônibus, você pode ter um carro mais antigo, assim, que não paga nem IPVA. Sim. Você pode querer o carro do ano e com todos os opcionais. Então, nessa modulação, esse delta, essa variação que você estava falando, é que vai efetivamente ser colocado ali como o problema pra você ficar rico. Porque tu vai ter... Cara, todo o ecossistema está estruturado para te vender alguma coisa que tu não precisa. A verdade é essa, não precisa. Tu começa a achar que precisa porque tu começa a olhar pro lado, todo mundo achou que precisa, todo mundo começa a ter, tu olha assim, poxa, eu também preciso. A raiz do problema de dinheiro, se a gente for ver, é esse aí. Você vai fazer um financiamento, você vai estar antecipando algo que você não teria condições de comprar, ou daqui a pouco você vai justificar que não, eu tenho dinheiro aplicado, então aí é outro contexto. Mas geralmente as pessoas não têm o dinheiro do imóvel aplicado, né, e elas estão buscando um financiamento e elas estão comprometendo muito da sua renda, da sua receita, com o financiamento, para poder antecipar a compra de algo que só vai ser dela no momento que ela quitar. E fizer a transferência. E pagar os impostos. Sim. Né? Então, assim, tem uma jornada muito longa antes de realmente ser seu. Só que a gente tem uma falsa antecipação que a gente compromete o quê? A gente fica travado naquilo pro resto, por boa parte da nossa vida. Geralmente as pessoas fazem para 30 anos. Né? Então, imagina, 30 anos pagando juros para alguém. Tá? Então, tá errado, tá certo, vai da realidade de cada um. Vai do momento, vai da taxa de juros, tem vários pontos aí que são importantes para serem analisados e dá para trazer esse contexto para também lidar com a IA. Olha, estou pensando em fazer esse ajuste. No momento que tu tem lá todas as informações, quanto ganha, quanto gasta e tudo mais, olha, estou pensando em sair do aluguel, ir para comprar um imóvel. Me ajuda a pensar. Para quê? Para não cair de primeira. Entendeu? Para pagar mais barato, para planejar melhor. Olha, Felipe, se tu imaginasse a quantidade de gente que hoje tem um estilo de vida alavancado e quando surge algum imprevisto da fonte de receita maior da família, cria-se um problema generalizado na família, tu ia te apavorar. Tem muita gente hoje aqui no Brasil que mantém status através de dívidas. Muita gente. É muito preocupante. É muito preocupante. Por quê? Porque se a gente for olhar para todo o nosso sistema, é muito crédito, é muita dívida, é muito financiamento. Então, assim, é um mercado que... O mercado financeiro brasileiro, ele tem uma estrutura de crédito absurda. Absurda. É muito forte. Então, o nosso problema é esse. É muito das pessoas querendo antecipar uma realidade que elas ainda não têm condições de se ter. E aí, quando ela antecipa, ela está presa, ela não consegue mais raciocinar direito. Ela não consegue olhar com clareza. Aí precisa de um olhar externo. E aí até é interessante que a inteligência artificial, não só externa, ela pode ser até isento, né? Ela é brutalmente honesta, ela fala exatamente o que tem que falar e não está muito... Até porque alguém que estiver te ajudando vai tentar te vender um outro produto, um outro serviço. E não tem nada de errado. Se de fato resolver. Só que para de fato resolver, tu também tem que entender qual é o teu verdadeiro estágio atual. O que de fato tu precisa. Porque senão tu entra num fluxo que tu não sai mais. Literalmente não sai mais. Entendeu? E aí é ruim. É ruim. Então, de novo, se tu olhar para os teus gastos de necessidade de fato, tu vai ver que, cara, tu tem, de certa forma, uma vida tranquila. E
conseguindo guardar um pouco cada mês, você consegue ver o seu dinheiro ir amadurecendo. E aí existem 5 fases de amadurecimento. A primeira fase é uma fase de segurança financeira, a segunda fase é uma fase de proteção financeira, a terceira fase é uma fase de vitalidade financeira, independência financeira, que é um número que a gente gostaria de ter na nossa aposentadoria, e essa aposentadoria não necessariamente por questão de idade, mas sim quando você consegue ter uma maturidade financeira, que você chega num estágio de dependência financeira que com os rendimentos do seu patrimônio, né, um rendimento passivo, você consiga bancar o seu estilo de vida atual. Estilo de vida atual. Isso é uma fase de independência financeira. Liberdade, necessidades e tudo necessidades, mais. Vontades, né? Reguladas. Não é, agora eu vou gastar tudo que dá e mais um pouco, sabe? Para poder mostrar o que para quem. Entendeu? Se não a ti mesmo, porque também aí entra nesses outros papos, né? De felicidade e outras coisas e tudo mais. Mas, cara, você tem que estar satisfeito. Né? E aí depois tem a fase de liberdade financeira, que aí permite, se você conseguir de fato criar uma massa crítica de capital, de patrimônio, que de renda passiva desse patrimônio você consiga, né, ter dinheiro suficiente para tudo que tu precisa e mais coisas supérfluas tu ter condições também de poder fazer. Daqui a pouco tem gente que fala, eu quero viajar uma vez por mês. Pode ser o sonho da pessoa, viajar o tempo todo. Não sei, entendeu? Aí vai de cada um, vai da realidade de cada um. A gente pode ir desde o não quero me incomodar com nada, morar tranquilo na praia, pesco meu peixinho, até o da pessoa que todos os dias sente que tem que estar gastando fortunas para ostentar, para mostrar, porque tem, daqui a pouco, uma necessidade muito grande de uma aprovação social maior, entendeu? Aí vai de cada um. E aí que entra a personalização e também a capacidade de você se entender para saber que número você coloca ali na busca, né? O que você precisa ou até quando você precisa correr para depois dar uma descansada. A minha maior crítica hoje, quando eu vejo as jornadas de planejamento, vem exatamente que idade você quer se aposentar e quanto você quer ter. É uma pergunta que dificilmente as pessoas vão saber responder. Sem ter uma estrutura e uma visão clara da sua estrutura, né, e organizada da sua estrutura de despesa. Como é que vai responder isso, Felipe? Você quer se aposentar com quanto? Com o máximo que der. Aí tu começa meio que, puxa, o máximo possível. Aí tu vai... Você coloca valor absurdo e... Exato, e aí fica inatingível. Então tu vive uma jornada que é frustrante, que guardar dinheiro é frustrante. Guardar dinheiro é frustrante. Difícil. É difícil porque é frustrante. Então. Porque na verdade você abre mão de usar no presente para algo no futuro que tu não sabe se tu vai chegar lá, tu não sabe se vai estar vivo lá. Então é frustrante por isso. Porque você sabe que tá abrindo mão de fazer algo agora. Então esse prazer em abrir mão, né? Porque é frustrante porque, cara, não é prazeroso. Então, como é que você consegue ter prazer em poupar recurso, poupar dinheiro? A tua conexão tem que ser diferente. A sua percepção de necessidades, vontades e desejos seus, eles têm que estar numa frequência diferente. Senão não consegue. E esses papos são legais de fazer com o GPT. Eu faço bastante, entendeu? Ele traz um frescor ali para o raciocínio, né? Sabe que a minha especialização é em economia comportamental. Né? Eu fiz 2 vezes, na verdade. Fiz aqui em São Paulo, na ESPM, e depois fiz na Universidade de Chicago. E existe um exercício que você faz ali para essas questões de gastos, né? É até um exercício que eles sugerem o seguinte: você vai no shopping, né? Cheio de vontade de gastar. Vai com vontade de gastar. Faz de conta que alguém tá falando, não, mas eu não tenho dinheiro para gastar. Não, mas vai com vontade de gastar. Finge que tem. Finge que tem. E aí você deixa o cartão de crédito no carro, a carteira no carro. Né? Alguém pode gastar com dinheiro, então deixa a carteira no carro. E aí sai no shopping, começa assim, experimenta, veste, vê, ficou legal, deixa lá reserva para mim que depois eu vou pegar o dinheiro no carro e volto aqui logo mais para comprar. Aí vai na outra loja, vê outra coisa e tal. Você vai perceber que a sua vontade de comprar vai diminuindo. E geralmente, depois que você define tudo, e aí você vai para o carro, pegar a carteira, muitas vezes você desiste até mesmo de comprar qualquer um dos produtos que você tinha selecionado. Né? Por que isso acontece? Né? Porque, na verdade, é uma vontade muito
passageira. E conforme você vai caminhando, você vai fazendo outros tipos de conta, outros tipos de raciocínio. Vai vendo, poxa, mas será que eu preciso mesmo? Você vai acumular aquelas contas, poxa, eu vou ter que pagar tanto, será que eu estou disposto mesmo a gastar isso tudo? Tu sai daquele ambiente também que a pessoa está treinada para te estimular a gastar. Então tudo isso faz você raciocinar melhor. Quando você também está conversando ali com a IA, e está de fato com vontade de conversar, né? Interagir. Né? Interagir. Você vai ver que as perguntas que ela vai te fazendo vão fazendo com que você faça uma reflexão um pouco mais profunda. Se você tiver com vontade. Agora, se você é daqueles que, eu não tenho perfil para isso, você já criou uma barreira, né, e você só está postergando problemas financeiros mais lá para frente. Talvez você não precise, nasceu no berço de ouro, né, recebe tudo de mão beijada, mas eu acho que nós brasileiros comuns, né, precisamos ter esse pensamento, precisamos ter esse raciocínio. Tá? Então, eu acho que também esse contexto do GPT, para ajudar você a refletir sobre, né, é extremamente importante. Claro, antes de tomar uma grande decisão, conversa com alguém que você considere que de fato é um especialista. Né? Até pode pedir sugestões, olha, moro na cidade tal, tem algum especialista, e vai começar a aparecer. Boa. Ô Guga, você falou, né, de organizar as finanças, receitas, despesas, para sair das dívidas também, jogar no ChatGPT e colocar as dívidas que tem para tentar sair e tudo mais, mas a gente também tem o lado que começou a ganhar tração, começou a organizar a vida financeira, você quer potencializar, você quer investir, você quer multiplicar o seu patrimônio, né? Proteger e multiplicar, se a gente pode dizer assim. Também ajuda, né? A gente também pode colocar algumas informações, buscar alguns investimentos, algumas lâminas de propostas, bater um papo com o assessor e jogar as informações para tentar colocar ali os melhores investimentos, ou pelo menos aqueles que atendem mais às suas necessidades, de acordo com o seu perfil, de acordo com aquilo que você entende como sendo legal aí e que faça você dormir sossegado com os investimentos. Claro que sim, claro que sim. Quanto mais informações você trouxer e já entender muito bem a tua estrutura de despesas, receitas, tá? Para a gente poder fazer aquela maturidade financeira, a gente tem que criar um veículo, tá? Um veículo que é a nossa estrutura de patrimônio. Quando a gente vai montar esse veículo, né, é interessante também conversar. Como é que seria uma estrutura legal para se montar aqui? Né? O que eu preciso para chegar nessas condições, para o próximo estágio? Né? Qual veículo que seria interessante de se ter? Tá? Muito olhando para a questão de classes de ativos. Não olhando para o ativo em si, mas para a estrutura de classe. Quanto tem que ter de renda... Eu gosto de olhar basicamente assim, renda fixa, renda variável, e aí dentro de renda fixa e renda variável tem todos os produtos ali dentro. Né? Gosto de uma formulazinha que tem americana que simplifica também demais. Por exemplo, você pega 100, né, menos a sua idade, e você tem o percentual que deveria ter em renda variável. E hoje você tem acesso à renda variável internacional, o mundo inteiro. Né? Então, assim, porque algumas pessoas, mas é muito risco. Essa percepção de risco, ela quando veio para o Brasil, ela foi tupicanizada. Eu não consigo falar a palavra. Né? Mas a gente deixou ela abrasileirada, vamos assim dizer. Né? Mas aí o seguinte, quando você define a estrutura do veículo, né, do portfólio que vai ser composto, aí sim você pode pegar uma carteira sugerida, né, de uma casa de análise, de uma corretora, de especialistas do mercado e trazer e falar, poxa, como é que essa carteira ela se encaixa dentro do veículo que eu preciso compor? Quando vier uma outra sugestão, um outro instrumento, pedir para a própria IA, olha, me traga um resumo, faça uma análise detalhada dessa oferta. Isso aqui se enquadra porque eu preciso no meu veículo? Né? Essa oportunidade, essa recomendação, ela se enquadra? Se enquadrar, como ela se enquadra? Pergunta simples. Você não precisa ser... Não vai vir uma resposta complexa. Não vai estar comparando, né, EBITDA de duas empresas. Sim, não. Sim. Até quem entende do assunto pode utilizar essa ferramenta para poder fazer a síntese de análise mais rápida. Mas assim, olha, essa recomendação, como é que ela se encaixa na minha carteira? Tem que sair de alguma posição? Sim, não. Qual é o percentual que eu deveria ter?
Então ajuda a estruturar. Por quê? Porque vai estar dentro de um contexto da tua realidade. Né? Então quanto mais interagir, eu mesmo faço isso. Agora, há um mês atrás, me fizeram uma recomendação de um instrumento lá novo e no primeiro momento, claro, tá todo mundo treinado para te passar a informação e vender. Eu achei, poxa, muito legal, diferente, interessante, gostei. A minha primeira resposta era uma resposta do vou trocar X% por isso. E aí, não, mas primeiro deixa eu pensar, me dá para até amanhã. E aí comecei a ver. No final, não fazia o menor sentido para mim. Não fazia o menor sentido eu fazer a mudança. Tá? Mas tu tem que tomar uma decisão rápida, porque geralmente, olha, estamos passando para todo mundo, acabando, vai acabar e tudo mais. Essa pressa nunca é positiva. Ainda mais para decisões que vão impactar por um longo período de tempo, porque você está abrindo mão de usar o dinheiro, o recurso agora, para um projeto de longo prazo de crescer um patrimônio, amadurecer o patrimônio, para que chegue em um determinado momento você tenha uma situação financeira mais sustentável, mais interessante e não precise, né, focar tanto em geração de receita, em geração de renda, né, porque isso é natural de todos nós. Todos nós vamos envelhecer. Tá? Então, acho super legal, Felipe. Super legal mesmo usar, mas tem que fazer esses contextos, né? Tem que fazer esses tipos de pergunta, tem que fazer esse enquadramento da IA, porque senão vira maluquice. Você, uma tecnicidade aqui, ô Guga, você abre uma conversa diferente para cada proposta, para quero olhar esse investimento no meu contexto, quero olhar para o meu cartão de crédito e tudo mais. Cada um é uma conversa diferente dentro do mesmo projeto. Eu faço ou você joga tudo lá e vira. Eu faço projetos, né, específicos e aí eu deixo os chats, né, meio que trabalhando sobre um determinado ponto, né, que eu quero dar foco. Tá? Mas aí depois sempre peço um resumo, se eu precisar consolidar tudo, faço uma pergunta num outro chat, mas também agora a ferramenta também já evoluiu. Tu pode setar se pode olhar os chats, cruzar as informações que tem nos chats. Então, assim, tá cada vez mais robusto o sistema. Então, olhando para daqui a um ano, Felipe, vai ser muito, 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 muito poderoso se a pessoa souber e quiser enxergar, né, o seu atual estágio e quiser criar um plano para chegar em algum determinado lugar. Cara, em todas as áreas. Não é à toa que o pessoal que está na ponta, né, como investidor, na ponta mesmo de investimento das IAs, fala com tanta força que os empregos vão acabar. Entendeu? Que a grande maioria dos empregos correm muito risco de acabar. Não é que vão acabar, eu acho que correm muito risco de acabar porque o jeito como o mundo, né, vem evoluindo, a sua entrega de serviço tem muita ineficiência quando está só na mão humana. Tem muita ineficiência. Muita ineficiência. E quem não se adaptar vai ficar para trás. Porque a gente vai levar eficiência para o usuário final, que é o cara que paga por um serviço. Entendeu? Eu pago por um serviço. Eu quero um serviço de informações financeiras, eu quero um serviço de análise e diagnóstico da minha saúde, eu quero um serviço de análise e diagnóstico dos meus processos jurídicos, eu quero um serviço de arquitetura da minha casa. Né? O que tu quer no final? Qualidade. E o usuário final que tem o dinheiro no bolso para pagar pelo serviço, se ele começa a ser muito mais bem atendido por esse caminho, por que ele vai continuar colocando o dinheiro dele em outro lugar? Porque quem escolhe são as pessoas. É isso que a gente tem que entender. Os especialistas têm que entender disso. Se não evoluírem os seus serviços e usando também a IA, porque no momento que eles... Imagina, uma pessoa que não entende nada, o seu ponto de partida é lá embaixo. A pessoa que entende muito, seu ponto de partida é aqui em cima. Então olha a quantidade de acréscimo de qualidade que ela pode fazer utilizando a ferramenta. Coisas que a pessoa que não conhece nada, não é especialista, não consegue chegar. Então ele pode criar uma camada de serviço muito mais sofisticada, muito mais qualificada, e ele tem que enxergar isso. Olha, a régua de todo mundo foi para cima. Vamos aproveitar. Né? Vamos viver esse novo contexto. Tá? Para quê? Para que não acabe o serviço humano.
Exato. Entendeu? Então a gente tem que olhar para esse ângulo, não tem que ficar com essas bobagens que nem se tem hoje, né? Tipo, você manda. Existem ferramentas hoje para saber se foi feito por IA uma informação ou não. Cara, olha a imaturidade do analista que está falando se. Ah, não, isso foi feito por IA. Então, se eu pegar um texto, se eu pegar uma informação, fizer todo um trabalho utilizando a IA, copiar e enviar para a pessoa, ela diz que foi feita por uma IA? Não, foi feita por mim. Eu usei a IA para refinar tudo, melhorar a comunicação e passar para você de uma forma que a gente consiga se entender mais rápido e eu possa também né, chegar num resultado mais rápido. Mas toda a inteligência, toda a necessidade, todo o trabalho foi feito por mim. E as pessoas hoje, elas estão se afastando com algumas situações como essa. Guga, encerramos o nosso tempo aqui. Quero agradecer muito a sua participação e claro, né, todos esses insights aqui que você traz para a gente sobre inteligência artificial e pelo que eu entendi, você ficou assustado com a evolução de um ano para cá. Daqui um ano vai estar exponencial e quem não usar inteligência artificial vai ficar para trás, pode até perder dinheiro. Vai perder. Não é nem pode, vai perder. Boa. Obrigado, viu, Guga? Abraço. Sempre um prazer receber o Gustavo Almeida, fundador da Insights, aqui com a gente. Um papo bem bacana. Tenho certeza que você começou a ter algumas chavinhas viradas aí na sua cabeça. Usa a inteligência artificial e depois vem me contar aqui nos comentários o que você achou. Vou ficando por aqui. Papo de Dinheiro vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Forte abraço. Tchau, tchau.